Esse vídeo não é pra todo mundo, é pra quem cansou de fingir que tá aguentando. Tem coisa que você sente, mas não consegue explicar. E quando tenta, ouvem como se fosse drama. Mas não é drama, é só que já passou do limite. Você tenta parecer bem, tenta seguir a vida, responder com um sorriso, manter a rotina, dar conta do básico. Mas por dentro, tá travando uma guerra, silenciosa, pesada, sozinha. E aí alguém solta. Você tá muito sensível, tá exagerando. Isso é coisa da sua cabeça. E essa frase dói, porque a dor tá ali, real. Só que ninguém vê. O seu corpo sente, sua mente sente, seu sono sente, mas o mundo ignora. E você começa a achar que o problema é você. Será que eu tô mesmo exagerando? Será que é só drama? Será que eu devia calar isso também? E é aí que começa o silêncio. O silêncio que te sufoca. Aquela sensação de engolir tudo para não ser um incômodo. Mas deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha dito ainda. Você não tá exagerando. Você só chegou no seu limite. E o limite de cada um é diferente. Tem gente que desmorona aos poucos, em silêncio, entre uma risada e outra, entre uma mensagem respondida e outra ignorada. Tem gente que continua funcionando, mas só por fora. Sabe quando você está segurando uma sacola pesada por muito tempo? No começo, você aguenta, mas depois de um tempo, mesmo que o peso não aumente, seus braços não aguentam mais. É isso. O problema não é o peso, é o tempo que você está segurando. E tem dor que você está carregando há anos, sem apoio, sem pausa, sem escuta. Às vezes você sente que vai explodir por coisa pequena, por uma palavra atravessada, por uma cobrança simples, por um pedido a mais. E quem vê de fora não entende. Acha que foi por aquilo, mas não foi. Foi por tudo, por todo o acúmulo, por todas as vezes que você engoliu o choro, por todas as vezes que disseram para você ser forte. Tem um episódio de BoJack Horseman em que ele desaba, não por um grande acontecimento, mas por pequenas coisas. Uma conversa, um detalhe, um momento em que ele simplesmente não aguentava mais fingir. É assim que muita gente vive. Funciona, 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 até parar. E quando para, ninguém entende, porque o colapso não veio com aviso. Não teve grito, nem sinal vermelho. Só chegou. Como se sempre estivesse ali. E talvez seja isso que você esteja vivendo agora. Um esgotamento que foi sendo ignorado, uma dor que foi sendo empurrada, um emocional que foi sendo calado, até que não deu mais. E agora, você está tentando continuar, mesmo sem ter mais de onde tirar força. Mas olha, você não é fraco, você não é dramático, você só está esgotado. E esse esgotamento merece cuidado, não julgamento. Talvez o que você precise agora não seja resolver tudo, nem entender tudo, nem se consertar. Talvez o que você precise seja só alguém dizendo: eu vejo você, e o que você sente é real. A dor mais difícil de explicar é aquela que se acumula aos poucos. Ela não chega de uma vez, ela vem em parcelas, dia após dia, ano após ano. Ela se esconde atrás de um tô bem, de um é só cansaço, de um depois eu vejo isso. E quando você percebe, já não sente mais nada direito, nem tristeza, nem alegria. Só uma espécie de dormência. Você continua vivendo, mas é como se estivesse no modo automático. Faz as coisas porque precisa. Sorri porque é esperado. Finge leveza porque não tem espaço para mostrar o peso. E aí o corpo começa a avisar, o sono não vem. Ou vem demais, a fome desaparece. Ou vira fuga. Você se sente cansado, mesmo depois de dormir. Você se sente perdido, mesmo com tudo funcionando ao redor. E o pior é que quem está de fora só vê o que você mostra. Só vê você entregando, ajudando, estando presente. Ninguém vê as pausas no banheiro para respirar. Os momentos no chuveiro em que você sente vontade de chorar. A confusão mental antes de levantar da cama. Ninguém vê. E quando você tenta explicar, acham que é exagero. Acham que é frescura. Acham que é só um dia ruim. Mas não é. É um acúmulo de tudo o que você foi empurrando com o tempo. As palavras que não disse, as mágoas que engoliu, as decepções que engavetou, os tanto faz que disse quando, por dentro, estava implodindo. Você virou mestre em esconder. E agora, nem você sabe mais onde está doendo. Sabe aquele personagem do anime Vinland Saga? O Thorfinn, na segunda temporada? Ele passa a maior parte do tempo calado, andando devagar, quase sem reação. Mas dentro dele tem um mundo em ruínas, raiva, culpa, cansaço de existir. E ele carrega tudo isso sem mostrar.
Porque aprendeu que mostrar não adianta. Aprendeu que o mundo não entende, que o mundo quer eficiência e não profundidade. Talvez você também tenha aprendido isso, que sentir demais é um problema, que se expressar demais afasta as pessoas, que pedir ajuda te faz parecer fraco. Então você foi se calando, se ajustando, se moldando e agora está cansado de tanto fingir. Tem momentos em que você olha no espelho e não se reconhece mais, sente falta de si, mas não sabe onde aquela versão se perdeu. E tudo o que sobra é uma tentativa de continuar, de existir como dá, de parecer funcional, mas é só a carcaça. O que tem dentro está afogado. Mas sabe, você não está sozinho. Tem muita gente vivendo esse mesmo esgotamento silencioso. E todos acham que estão errados por sentir isso. Mas não estão. O mundo está doente. E você só está reagindo como qualquer ser humano sensível reagiria. Com confusão, com dor, com exaustão. Você não precisa se consertar agora. Só precisa se permitir sentir. Permitir parar por alguns segundos, respirar, admitir para si mesmo: tá doendo? E eu não consigo mais carregar isso calado. Esse é o começo. E é um começo possível. Quando você está nesse estado, tudo parece grande demais. Levantar da cama, responder uma mensagem, tomar um banho, coisas simples. Viram montanhas. E aí vem a culpa, aquela voz que sussurra: você era mais forte antes. Como é que você deixou isso acontecer? Vai viver assim para sempre? Mas você não escolheu se sentir assim. Você só está tentando sobreviver do jeito que dá. Então, a primeira coisa que você precisa entender é: não existe fórmula, existe processo. E processo é lento, é silencioso, é cheio de altos e baixos. Você não vai acordar um dia e magicamente estar bem. Não vai sair dessa fase só porque alguém te deu um conselho bonito. A verdade, você vai sair aos poucos, por dentro, de forma imperceptível. E tudo começa com um passo: parar de se agredir, parar de se chamar de inútil, parar de se comparar, parar de fingir que está tudo certo só para agradar. Você precisa começar a falar com você mesmo como falaria com alguém que ama, com mais paciência, com mais verdade, com mais silêncio entre as cobranças. Talvez hoje você só consiga levantar da cama e respirar fundo. Talvez não consiga ser produtivo, nem responder todo mundo, nem sorrir com vontade. Mas só por ter tentado, você já está recomeçando. Às vezes, o ato mais corajoso do dia é levantar e escovar os dentes. E tudo bem, isso não é fracasso, é sobrevivência. E se você respeitar esse ritmo, aos poucos o peso começa a mudar de lugar. Não que ele vá embora, mas ele para de te esmagar. Tem uma cena em Mob Psycho 100, onde o personagem Mob, completamente exausto, começa a perceber que precisa sentir, não lutar contra, não esconder, só sentir. E a força dele começa a crescer exatamente quando ele para de se forçar a ser algo que não é. Isso vale para você também. Você não precisa se arrumar para ser digno de recomeçar. Você não precisa estar bem para merecer descanso. Você não precisa ter energia para justificar o silêncio. Você só precisa ser honesto com o que sente agora. E aceitar que isso também faz parte da caminhada. Agora, mais do que respostas, você precisa de um espaço, um lugar interno onde você possa ficar, sem cobrança, sem pressão, sem expectativa de cura imediata. Esse espaço pode começar com gestos mínimos: comer algo quente e simples, tomar banho de água morna com calma, sair para ver o céu, nem que seja por 2 minutos, escrever o que você sente sem pensar no certo, ouvir uma música que te acalma, dizer para si: eu tô aqui. E isso já é alguma coisa. Essas pequenas coisas não são bobagens, elas são sementes, plantadas em silêncio, regadas com presença, e que um dia viram alívio. Mas só se você tiver paciência com você, com sua dor, com seu tempo, porque ninguém sai do fundo do poço correndo. A gente rasteja primeiro, se arrasta, e aos poucos vai lembrando como é ficar de pé. Você não precisa se reinventar agora, você só precisa não se abandonar, e isso é mais do que suficiente por hoje. Chega uma hora em que você entende: o problema não era só o mundo te cobrar demais, era você ter começado a cobrar de si aquilo que ninguém deveria cobrar. Força demais, resiliência demais, disponibilidade demais. Você passou tanto tempo tentando ser tudo para todos, que esqueceu como era ser só você, sem peso, sem máscara, sem roteiro. E é aí que mora o recomeço. Quando você decide parar de fingir, parar de empurrar, parar de funcionar só porque esperam isso de você. E começar a existir com mais compaixão. Você não precisa estar 100% bem para ser digno de descanso. Não precisa estar curado para receber carinho. Não precisa estar forte para merecer respeito. Você precisa se ver, se ouvir e se tratar com um pouco da gentileza que sempre teve com os outros.
Você se cobra demais porque aprendeu assim, porque te ensinaram que chorar é fraqueza, que pedir ajuda é sinal de derrota, que sentir demais te torna frágil. Mas não te contaram que é exatamente essa sensibilidade que te salva, que te reconstrói, que te conecta, que te transforma. Você já carregou peso demais, já suportou coisas que ninguém viu, já acordou quebrado e seguiu funcionando. Agora é hora de se permitir parar, respirar, recolher os pedaços e dizer para si mesmo: eu não sou drama, eu só estava machucado. E tudo bem, tem gente que nunca vai entender isso. E tudo bem também. Esse vídeo não é para todo mundo, é para quem tá no limite, para quem tá segurando o grito, para quem cansou de fingir que aguenta. E se você chegou até aqui, é porque, lá dentro, tem uma parte sua que ainda quer ficar, que ainda quer se cuidar, que ainda acredita que pode voltar. Mesmo devagar, mesmo quebrado, ainda dá. Então faz um favor para si mesmo. Fecha os olhos agora, respira fundo e repete, mesmo que em pensamento: eu não sou exagerado, eu não sou fraco, eu só cheguei no meu limite. E agora, eu tô me escolhendo. Mas se essa mensagem tocou você de alguma forma, deixa um comentário aqui embaixo com a frase: cheguei no meu limite, mas sigo aqui. Assim eu sei que você ficou até o fim e que, mesmo cansado, você ainda está tentando. E isso já é muito. Se puder, compartilha esse vídeo com alguém que também está esgotado. Alguém que escuta é só drama, quando na verdade está implodindo em silêncio. Talvez seja o que essa pessoa precisa ouvir hoje. Talvez esse seja o abraço que ela não recebeu. E se quiser continuar por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like. Aqui não tem grito, não tem julgamento, só pausa, palavra e verdade. Até a próxima. E lembra, você não é drama, você só chegou num ponto que ninguém deveria chegar sozinho. Agora, você pode descansar.